Oi, Kelly. Oi, prof. Júlio, tudo bem com vocês? Você também, prof. Tudo bem, galera? Tô super contente de estarmos aqui hoje e o meu convidado já chegou. Tiago. Pedro! Opa! Uhul, conseguimos! Olá, tudo bom? Como é que você tá, Paola? Eu tô bem, eu tô super, nossa, eu tô muito feliz. Eu nem tenho palavras para dizer o quanto eu tô agradecida de você estar aqui no meu canal hoje, no Instagram, pra gente conversar de um tema que eu gosto bastante. Eu até semana passada na live que eu fiz, eu entrei um pouquinho nesse tema, falei, ó, semana que vem a gente vai falar sobre isso. E muito legal, nossa, tô muito agradecida, Pedro, muito mesmo. O prazer é todo meu. Fico muito feliz de poder contribuir e levar essa mensagem que tantos contadores precisam ouvir, de que os contadores são pessoas especiais, que os empresários precisam muito da ajuda deles. E a gente está aqui junto nesse exército que vai transformar o Brasil pelos contadores consultores. Obrigado aí pela oportunidade. Bacana, ainda mais no momento de crise, né? No momento de crise a gente tem uma oportunidade muito importante, eu diria, de mostrar como o nosso trabalho ele serve em qualquer momento, né? Principalmente agora. Gente, eu vou aqui começar a falar e já vou deixar você se apresentar. A live que a gente vai fazer hoje é sobre contabilidade consultiva. Algumas pessoas me perguntaram até, falaram assim, pessoas que não são da área, né? O que é contabilidade consultiva? E hoje eu convidei os meus alunos, tem alguns que estão aqui, e eles perguntaram do que é o tema. Daí eu mandei, ó, contabilidade consultiva, e diria que sugiro que todo mundo assista, todo mundo que quer ser um empresário da contabilidade esteja lá presente, que a gente vai tratar desse tema que é bem importante. Eu sempre falo, né, contabilidade, eu falo para os meus alunos muito isso. Ano passado eu tive uma disciplina que eu bati bastante na tecla de contabilidade consultiva, e usei bastante o Pedro, inclusive, nas minhas aulas. Te citei lá, tá, Pedro? Ah, que legal, Tô te obrigado. contando isso agora. E eu sempre falo, né? Contabilidade é uma ferramenta. Nós, contadores, temos uma ferramenta muito importante no em tempos de crise e não crise, que é lidar com o patrimônio das empresas, com o patrimônio até das pessoas, porque tempos de imposto de renda de pessoa física, quem é procurado é o próprio contador para cuidar desse patrimônio. E a gente, por muito tempo, usou. A gente não, né? Muitos empresários usaram o contador mal, né? Por muito tempo. Eu falei, inclusive, na semana passada, que o contador era visto como o mal necessário, aquele darfista, né? A gente chamava de darfista, aquele cara que emitia DARF, que servia só para fazer declaração, obrigação acessória para o fisco, emitir de pagamento, mandar para o cliente. O cliente não quer nem saber do contador, ele só paga porque ele é obrigado. E o contador só é lembrado lá no mês de abril do ano seguinte. E a gente tem visto algumas mudanças, algumas movimentações em todo esse pensamento aí antigo. Essas mudanças elas têm muito a ver com o teu propósito, que é a contabilidade consultiva, né? O Pedro aqui, eu vou falar rapidinho, mas já vou deixar ele se apresentar. Ele é dono de um canal que tem mais de 32 mil seguidores, e ele ajuda empresários da área contábil a ter uma contabilidade, ter uma visão diferente da contabilidade e, de repente, ensinar os empresários a também terem essa visão. Pedro, eu vou deixar você se apresentar aí um pouquinho, depois a gente volta a falar mais. Eu vou olhar os comentários aqui que a galera tá mandando e eu não tô conseguindo acompanhar. Ah, legal, legal. Fico feliz de estar aí com você nesse papo. Você está me ouvindo bem? Eu estou dando algum. Tá legal, né? Tô, Então vamos aham. continuar. Me apresentando um pouco, meu nome é Pedro Neri, eu sou empresário contábil aqui no Espírito Santo. E contar rapidinho a minha história, eu tive a honra de ter sido salvo por um contador consultor. Minha família tinha algumas empresas, e essas empresas eram muito mal administradas, elas estavam caminhando rápido para quebrar, para fechar as portas. Um dos motivos é porque nós não dominávamos nossos números, nós não sabíamos quanto a empresa faturava, se ela dava lucro, prejuízo, gastávamos mais do que podia. E quando nós chegamos no precipício, nós decidimos pedir ajuda. Essa ajuda veio de um contador que foi fazer uma consultoria financeira com a gente, para implantar um método de gestão, para dar clareza financeira. E começamos a fazer esse procedimento, controlar as contas, classificar todas as entradas e saídas, ter um fluxo de caixa,
Depois nós começamos a importar aquilo e fazer a contabilidade propriamente dita, né? Fazer uma análise de demonstração de resultado, balanço patrimonial, coisas que nós nunca tínhamos visto antes. E começamos a usar aquelas informações para tomar decisões para corrigir o rumo das empresas, né? Então, reduzir gastos de empresas, otimizar receitas, otimizar custos. E depois de alguns anos nessa caminhada, a gente conseguiu tirar essas empresas do buraco. E aí a gente olhou para o lado e falou, caramba, quantos empresários aqui na nossa cidade não são como nós, né? Como a gente foi, né? Empresários solitários, empresários que administram mal seus negócios, que tem do seu lado hoje contadores que cumprem somente a burocracia, que mandam só folha de pagamento, somente impostos, mas que se tivessem do seu lado um contador consultor, ajudando também na gestão, especialmente na parte financeira, como esses empresários teriam mais chance de sucesso, mais chance de sobrevivência e crescimento, como nós tivemos. Então foi aí, Paola, que nós decidimos juntar nossa empresa contábil, a Marco Contabilidade Consultiva, e foi aí que nasceu esse conceito para a gente, que nós chamamos hoje de contabilidade consultiva. E até um alinhamento importante, né? Você que tem há muitos alunos aqui, é importante a gente deixar isso muito claro, porque a ciência contábil, ela sempre foi consultiva. A ciência contábil, ela nasceu, como você bem falou, para medir e monitorar a mutação do patrimônio. Como esse patrimônio evolui das organizações, das pessoas, ela sempre serviu para tomada de decisão. Então, a contabilidade consultiva não tem tanto a ver com a ciência contábil, porque essa é a mesma. Ela tem mais a ver com o empreendedor contábil, com o fato do contador, da contadora, quando empreender, ele usar todas as ferramentas, inclusive a contabilidade, inclusive as demonstrações contábeis, para ajudar as empresas na tomada de decisão, se tornarem empresários melhores, empresas mais prósperas e lucrativas. Então, a contabilidade consultiva é essa postura do contador de atuar como um consultor de negócios e não somente como a gente brinca, um despachante do governo. Porque hoje, 99% dos contadores que estão no mercado de trabalho, dos empresários contábeis, têm empresas de contabilidade que se resumem a despachantes do governo. Mandam folha de pagamento, mandam impostos, obrigações acessórias e reclamam porque são desvalorizadas. O que a gente busca é ressignificar o papel do contador. É erguer um novo contador, uma nova contadora que é capaz de ajudar as pessoas, ajudar as empresas e, consequentemente, transformar nosso Brasilzão. Que bacana. E realmente é verdade o que você está falando. Eu sempre falava no escritório, né? Eu não trabalho em escritório de contabilidade, mas a gente, quando, por exemplo, ia fazer um curso, vamos promover um curso de uma norma para as pessoas, para os contadores entenderem a norma. A gente tinha pouca adesão, vamos falar assim. Mas quando a gente tinha um curso de uma obrigação acessória, muitas pessoas iam. Eu falava, gente, a obrigação acessória nada mais é do que você aplicar aquilo que está na norma dentro de uma obrigação. Ela é o pós, ela é a última, é a pontinha lá. E a gente vem de uma cultura que o contador, ele está ali para fazer a entrega das obrigações acessórias. Então, ele quer dominar a obrigação acessória, mas ele esquece que a gente tem o trabalho anterior, que é conhecer a norma, que é conhecer a aplicação da norma e depois fazer uma obrigação acessória, né? Mas legal, e assim, pensando em tudo que você falou, tem uma frase que eu li lá no teu site, eu acho que é o site lá, tem no teu Instagram, tem vários links, aí eu fiquei mexendo e tal. Eu acompanho o Pedro já há bastante tempo, a gente já conversou várias vezes no Instagram, né, Pedro, no passado. Coisas que eu concordava, coisas que eu discordava de faculdade. Então, eu já acompanho ele e eu já fui bastante aí para o Espírito Santo. Eu adoro muito essa cidade. Meu mestrado é aí, a FUCAP. Então, eu tenho um carinho super especial pela cidade também. Tem uma frase que você colocou lá no teu site, que eu acho que é legal a gente começar por ela, porque eu acho que ela tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Você colocou assim, ó, vamos juntos ressignificar o papel do contador na sociedade. E a ideia do teu trabalho é totalmente essa, como você falou, a ciência contábil ela é a mesma. A gente pega o livro lá do Eudícibus de 1000 anos atrás e não mudou a ciência. A gente ensina a ciência exatamente como ela é até hoje. Mas e o nosso papel como prestador de serviço, né? Como contador e como um consultor, um assessor, não sei como a gente pode falar a melhor palavra, mas o consultor, né? Porque é contabilidade consultiva, de ajudar o empresário a prosperar, a crescer, a olhar o seu número, como você falou, poxa, minha empresa estava perdendo, estava ficando, né, quase que fechando porque ela não conhecia os números. E quantos empresários não conhecem seus números e nem sabem que tipo de informação que a contabilidade poderia trazer para eles para tomada de decisão?
O ano passado eu dei uma aula para os meus alunos e eu fiz uma pergunta para eles, depois eu vou falar de um artigo que eu li, e eu perguntei assim para eles. Ó, o Thiago falou assim, ó, o contador é o médico das empresas. De fato, nós somos mesmo, né? É, e eu fiz uma pergunta para eles. O empresário não utilizar a informação contábil para tomada de decisão é culpa do empresário ou é culpa do contador que está prestando o serviço? Então, eu vou deixar você falar primeiro da tua frase aqui de ressignificar o papel do contador e depois, de repente, dizer o que você acha dessa minha pergunta. Legal, pergunta muito boa essa aí, Paula. Vamos lá. O que eu penso qual é a minha proposta de ressignificar o papel do contador? O senso comum, Paula, na minha percepção, eles enxergam o contador de uma maneira errada. Eles enxergam o contador, como você bem colocou, como um mal necessário. Teve um programa que passou no Zorra Total da Globo ano passado, que foi um programa muito ofensivo, mas ele simboliza bem o que as pessoas pensam. Não sei se vocês assistiram esse programa. Foi um quadro do Zorra Total, né, que é um programa de humor. O quadro era o prêmio não fede nem cheira. A brincadeira era essa, né? O prêmio não fede nem cheira. E aí fizeram uma espécie de eleição e colocaram, o prêmio não fede nem cheira de 2019 vai para o seu fulano contador. Aí levanta um senhorzinho todo bagunçado, assim, ele levanta e sobe no palco e pega lá no microfone e fala, quero agradecer as pessoas por terem votado em mim como profissional que não fede nem cheira de 2019. Meus professores sempre me ajudaram a ser mediano, só passar de ano. Eu sei que eu faço, não serve muito e tal. É assim, um programa de péssimo gosto, uma brincadeira de mau gosto, deselegante, ofensiva, que realmente assim, foi muito, muito chato ver aquilo ali. E, infelizmente, muitas pessoas enxergam os contadores dessa forma, como alguém que não fede nem cheira. Eu já ouvi empresário falando que o contador é um imposto que a empresa paga para existir. Olha só que visão deturpada, como se o contador fosse um imposto. E, na verdade, os contadores podem ser muito mais do que isso. Eles são muito mais do que isso. Porque, afinal de contas, só pensar nesse momento de crise, né, foram os contadores que operacionalizaram todas essas medidas de socorro do governo. Né? O governo liberou lá a medida 936 para falar de afastamento, redução de jornada de trabalho, suspensão de contrato de trabalho. O governo só prescreveu a norma. Quem executou ela, quem foi lá no sistema, quem fez afastamento, foram os contadores, que ajudaram os clientes com essa orientação trabalhista, com diferimento dos impostos, com obrigações acessórias que não existem mais, agora com o Pronamp, né, com esse financiamento agora que precisa de documentos gerados pelos contadores. Então, assim, os contadores ajudam muito mais do que isso e podem ajudar muito mais. Então, os contadores, na minha opinião, eles podem se avançar mais sobre a gestão das empresas para ajudar os empresários naquilo que são seus problemas prioritários. E, na minha opinião, o maior dos problemas é justamente a falta de gestão financeira. Então, quando eu digo ressignificar o papel do contador, é mostrar para a sociedade e para os contadores, porque, curiosamente, ainda tem muitos contadores presos num arquétipo antigo, no arquétipo onde eles foram doutrinados, eles foram treinados, convencer empresários e contadores que os contadores podem ser muito mais. E que quando os contadores ajudam os empresários, esses empresários também são muito mais. Eles também são muito mais prósperos, muito mais seguros, mais tranquilos. Então, é uma missão essa que eu carrego hoje, uma missão profissional, de ajudar contadores a acordarem para essa enorme oportunidade que está diante deles de se transformarem em consultores, mas também para a enorme ameaça que está acontecendo com toda a robotização, com toda a inteligência artificial, toda a tecnologia que está acabando com parte dos trabalhos que os contadores faziam. Então é por isso que eu busco ressignificar o papel do contador no Brasil. Bacana. Interessante que você falou agora dessa robotização, porque eu até estava vendo no teu Instagram que você colocou uma notícia lá da Contabilizei, que a Contabilizei ela foi criada como uma forma de fazer uma contabilidade mais... Eu não sei como que a gente poderia chamar ela, né? Mas ela é totalmente digital, né? Vamos dizer assim, ela sempre foi totalmente digital. E eles tinham uma ideia de que o empresário não quer falar com o contador. Foi isso até que você comentou no teu post. E realmente é verdade. É igual, eu acho que eles escreveram isso, não sei se foram eles ou foi você que falou. A gente não quer falar com o gerente do banco para pedir o dinheiro emprestado. E o empresário, muito empresário também não quer falar com o contador. E, de fato, é verdade. No mês passado, eu estava fazendo uma declaração aqui de um empresário e eu comecei a perguntar para ele coisas da contabilidade, porque ele é dono de uma empresa e não tinha receita nenhuma, rendimento dele como pessoa física. Eu falei, tá, mas eu vou falar com o contador. Então, assim, ó, ele não tinha nem
nenhum contato do contador, não sabia direito nem como abordar o contador para falar, pô, isso aqui é meu, não é da contabilidade, né? Me dá aqui. Então, assim, a gente tem essa diferença do empresário que ele precisa, de repente, do contador, ou a gente precisa mostrar que ele precisa do contador, e aquele empresário que são as PJs, as empresas bem pequenas, aquele cara que só abriu uma empresa porque presta serviço para uma, duas empresas ali, que realmente vai emitir uma nota por mês e que não precisa de fato do contador, porque ele é praticamente um empresário com CNPJ. Acho que é bacana a gente pensar nesse formato, e eu até queria te fazer uma pergunta, mas antes o Fábio ele falou assim, ó, o Fábio Queiroz Contador é o perfil dele. O contador consultor o contador consultor é braço direito dos empresários de sucesso. De fato, o empresário, para ele ter sucesso, ele vai ter que ter uma ferramenta, sei lá, uma pessoa para ajudar ele, auxiliar, e por que não utilizar o contador para isso? Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é legal a gente pensar, ainda mais nessa condição onde assim, tá, mas e o meu empresário, o meu cliente, ele não quer saber de mim, ele só quer pagar ali os DARFs dele e pronto. Pensando nisso, como que muitos alunos que tem aqui, muitas pessoas que estão começando sua carreira contábil, ou até pessoas que já são da carreira contábil, mas que tem aquele escritório tradicional, que não tem aquela proximidade com o empresário. Como que a gente poderia mudar, pensando assim, o cara que já tem um escritório, como que ele poderia mudar? Porque ele, teoricamente, vai ter que aumentar o honorário, vamos dizer assim, porque tem muito contador que cobra R$100, a gente sabe disso, que é um absurdo, mas existe. E como que a pessoa que está terminando a faculdade aqui vai abrir um escritório, como que ele poderia mostrar para o empresário, olha, empresário, eu sou um contador diferenciado, sou um contador consultor e vou te ajudar nisso, porque a gente fala, às vezes é fácil, mas como que eu posso convencer o empresário de que eu presto um serviço diferenciado para ele fazer a contabilidade comigo? Legal. Essa é uma questão bem desafiadora, Paula, porque ela envolve uma série de fatores. Primeiro, e a mais importante do meu ponto de vista, é a atitude do contador. O contador ele precisa ter essa atitude de consultor. A atitude de consultor, por definição, é uma atitude proativa. Ele vai ao encontro para resolver problemas, para identificar problemas. E não uma postura reativa que muitos contadores têm de esperar o cliente pedir para você responder algo. Então é necessário você ter uma mudança de atitude, que é precedida, obviamente, por uma mudança de mentalidade. E aí está um ponto muito importante. Tudo vai decorrer da tua mentalidade. Se você tiver mentalidade de despachante, eu estou aqui só para cumprir burocracia, você não vai querer se envolver com isso. Você vai achar tudo isso muito chato, muito trabalhoso. Agora, se você tem a mentalidade de consultor, como alguém que sabe que pode ajudar as pessoas, que sabe que o seu conhecimento, a sua energia podem fazer com que aquela pessoa cresça mais rápido e você crescer junto com ela, aí você vai tomar as ações necessárias. Na minha opinião, eu acho que alguém não estuda 4, 5 anos de ciências contábeis para ficar digitando, para ficar debitando e creditando coisa na mão, para ficar lançando nota fiscal na mão, para ficar só entregando obrigação acessória. Eu acho que os contadores merecem algo muito mais, com mais propósito de vida. E muito mais, algo muito melhor remunerado também, porque esses trabalhos repetitivos são trabalhos que estão sendo desmonetizados. O preço do processamento está caindo muito, a ponto de nós termos hoje empresas como a que você citou, a Contabilizei, que faz assessoria contábil por R$89 por mês. Então, se o contador atuar somente com a conformidade, com compliance, ele vai estar competindo num oceano vermelho, em que a guerra de preço é muito intensa. Por outro lado, se o contador se especializa em segmentos, se o contador se torna um consultor, ele vai estar num oceano azul de oportunidades. É isso que eu acredito. Então, primeiro ponto é a mentalidade. É você ter essa mentalidade de consultor e não aceitar ser visto somente como despachante. O segundo ponto é você demonstrar interesse pelo que interessa ao cliente. Aí é um ponto importante. Lembra? Eu falei da proatividade. Você tem que se aproximar do cliente, se relacionar com o cliente e saber o que importa para ele. Porque cada empresário tem uma dor. O que é dor? Dor é um problema prioritário. Problema toda empresa tem. Agora, quais são aqueles problemas que são prioritários, que tiram o sono do empresário? Esses são os problemas que os contadores deveriam se envolver. E na maioria das vezes, na real, esses problemas não estão relacionados com folha de pagamento, com impostos e com contabilidade. São assuntos fora do escopo tradicional do contador. Então, o contador ele tem que saber avançar sobre outras áreas que são diferentes das áreas tradicionais,
que normalmente os contadores fazem. E tudo isso vem, Paola, de um relacionamento com o cliente, de você conversar com ele, perguntar, e aí, meu cliente, quais são os seus planos? Como é que tem sido a sua empresa no meio da crise? Então, o passo 1, mentalidade, passo 2, atitude, passo 3, relacionamento, e aí sim você aprender ferramentas, aprender metodologias, para que uma vez que o cliente diga para você qual é o problema, você esteja apto a resolver. Que legal, é verdade. E sabe que eu fui falando e fiquei pensando assim, muitos alunos ficam reclamando do tipo, poxa, na faculdade a gente não aprende a mexer no SPED, não aprende a mexer em obrigação acessória, porque não é de fato um trabalho para exclusivo do contador. Isso daí a tecnologia vai fazer. O pessoal está fazendo muitos comentários aqui, assinam embaixo de tudo que você está falando. Proatividade é a palavra, é verdade. Contabilidade consultiva virada de chave. Para valorização do contador, não somos um mal necessário, somos um ativo, é verdade. E não pode nem falar que a gente é uma despesa, né? O contador, de fato, ele não é. Inteligência artificial está chegando para ajudar o contador. Muitas pessoas, eu vejo muitos, eu tenho muitos colegas que são donos de escritório, da época que eu era estudante ainda, já tinha um escritórios que eu já passei. E eu vejo como eles ainda estão naquela pegada super antiga, tradicional, que recebe uma nota e tem um lugar para colocar nota fiscal. Tem assim, como se fosse o tamanho da minha casa para você só colocar arquivo do cliente. E vai lá, e daí faz o balanço no fim do ano, entrega para o empresário, mas é um monte de coisa que não passou. Esses dias eu me envolvi aí numa empresa que está precisando vender, e a empresa ela não tem contabilidade. E aí eu fui falar com o contador dele, então, porque a empresa ela não faz a contabilidade, né? Sabe como que é, Paulo? A empresa é pequena. E eu fiquei, eu como auditora, né, que, poxa, tudo tão certinho, eu fiquei muito chateada, porque a empresa ela não vai poder ter um preço de venda bom, que ela poderia ter, porque a empresa tem um ativo ótimo, porque a contabilidade dela é uma contabilidade que não serve para nada. E ela nunca usou contabilidade, de repente, para uma virada agora de chave dela, né? Dela como empresária. Pô, estamos em crise, não posso abrir. O que eu posso fazer para melhorar? Vamos olhar os números aqui, vou olhar os meus ativos e tudo mais. Queria até Gente, um comentário, Paulo, se você me permite um complemento, pode. no que você falou exatamente, né? De quem é a culpa? Teve uma pergunta que você me fez, de quem é a culpa? A culpa é do cliente ou do contador? Eu acho que a culpa são dos dois lados. Eu acredito que o cliente ele tem muita culpa, primeiro, em não cumprir sua parte. Muitas vezes o cliente não manda a informação que os contadores precisam, né? Os documentos, as informações fiscais, contábeis. Existe uma falha do cliente, sim, uma falta de disciplina, uma falta de comprometimento. Muitos empresários são desleixados, acham que nada vai dar errado e deixa tudo como está. Mas existe uma falha principal, na minha opinião, que é do contador. Que é do contador não mostrar, não provar para o cliente o benefício que ele tem com aquilo. Porque esse é um ponto importante, gente. As pessoas só fazem algo que elas se sentem beneficiadas. Seja porque ela vai ter um prazer, seja que ela vai ter algo que ela gostou de fazer ou de ter, seja porque ela vai fugir de uma dor. As pessoas se movem por estímulos negativos e positivos. Se o empresário não vê nenhum estímulo negativo e positivo, ele não vai fazer. Como não tem fiscalização no Brasil, ele não tem estímulo negativo. Como ele nunca viu o poder da contabilidade, ele não tem estímulo positivo. É por isso que o empresário não faz a parte dele. Então, cabe ao contador proporcionar esse estímulo, especialmente o estímulo positivo. Mas tem um ponto importante, Paola. Mesmo que as demonstrações contábeis fossem corretamente produzidas, na minha opinião, para os empresários que estão comprometidos em crescer, é muito importante que eles tenham um consultor do lado para interpretar a informação. Porque é igual quando a gente vai no médico, eu não sei se você já teve a oportunidade, Paula, de fazer um eletrocardiograma. Você já fez aquele exame que sai um rabisquinho? Já. Cara, quando um leigo pega um eletrocardiograma, não dá para entender nada. Tô morrendo. Você acha que você está morrendo porque a linha está subindo e descendo, e pelo contrário, graças a Deus que aquilo está bom. Então, se você não tem um especialista, que no caso é o médico, para ler aquele exame e falar, olha, Paola, seu eletrocardiograma está perfeito, seu coração está ótimo, o seu hemograma, que é o seu exame de sangue, está ótimo, leucócitos, plaqueta, a gente não entende nada disso. A mesma coisa é a contabilidade. Não adianta a gente mandar uma DRE, um balancete, um balanço patrimonial, uma demonstração de fluxo de caixa para o empresário, ele não vai entender nada. Ele não vai entender nada. E, na real, não é para ele entender. Porque ele tem que ter do lado dele um anjo da guarda, que é um contador, uma contadora, para interpretar o que aqueles números estão dizendo e ajudar ele na tomada de decisão. Olha, você está com muito dinheiro imobilizado.
cuidar desse dinheiro pode te fazer falta no curto prazo. Por que você não muda essa estratégia? Então, é essa a postura do contador consultor. A ciência contábil sempre foi a mesma. O que muda é como o contador se relaciona, não só com as demonstrações contábeis, mas com o cliente, com o controle financeiro, com marketing, com vendas. Então, é só esse complemento que eu quis trazer para o debate. Perfeito. E sabe que quando eu falei isso na sala de aula, eu falei assim, eu perguntei para os meus alunos, o que vocês acham? Os alunos falaram, do empresário, claro, culpa do empresário, culpa do empresário. Aí eu falei, não, a culpa é do contador. Daí a galera ficou muito brava comigo na sala. E eu falei exatamente isso. Gente, nós sabemos o que o balanço diz. Então a gente precisa estar do lado. O empresário ele não estudou para isso, ele nem quer saber. Mas ele precisa de outras informações. Então a gente tem que disciplinar o empresário. E aí, eu até fiz a pergunta para você, como que a gente vai convencer o empresário, né? Porque a gente vai cobrar mais. Na verdade, a gente primeiro vai ter que mostrar e depois a gente vai poder fazer uma proposta, de repente, de valor, de fato, para ele, porque ele não acredita, né? O empresário, ele tá com aquela cabeça, aquela cultura anterior. Indo nessa linha que você falou aí, eu tenho quando eu conversei com isso com os meus alunos, eu estava falando de uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, inclusive, sobre como as microempresas e as empresas de pequeno porte utilizam ou se elas utilizam ou não informação contábil. E isso é legal porque quem é contador externo, ele é contador de microempresa, né? De ME e EPP. Empresas grandes têm um contador interno e ele precisa ter o contador mais perto, então por isso que ele tem normalmente uma equipe ou um cara que está full time dentro da empresa. E aí, a pesquisa tinha algumas perguntas, eu não vou falar dela inteira aqui, eu vou falar rapidamente. Mas eles perguntaram assim, a respeito das informações contábeis fornecidas entre análise de balanço, análise de margem de contribuição, formação de preço de venda e ponto de equilíbrio. 90% dos empresários falaram que nunca recebiam nenhum tipo desses relatórios. Eles foram questionados se eles teriam interesse em aumentar o valor do honorário para receber mais relatórios. 41% dos empresários responderam que sim, que aceitariam o aumento do honorário, e 59% disse que não aceitaria, porque isso já devia estar incluso dentro da proposta de trabalho. De fato, deveria estar mesmo. Mas aí o honorário anterior deveria também ser um diferente. Ele pergunta aqui, em relação à utilização das informações específicas, ele coloca balanço patrimonial, demonstração de resultado e tributação. 59% dos gestores responderam que utilizam apenas informações de tributação dos produtos. E aí a gente vai naquela coisa de contabilidade fiscal. Todo mundo sabe de tributo nesse Brasil, mas não utiliza a contabilidade como ela deveria ser utilizada. Aí tem aqui 10% dizem que conhecem o balanço, outros 10% que utilizam o DRE, e o restante afirma que não usa nenhum tipo de informação contábil. E aí, por que eu trouxe tudo isso, né? Para a gente ver como que essas informações, elas não são utilizadas. Primeiro, a contabilidade muitas vezes não está em dia. E como que o empresário deixa de utilizar uma ciência, né? Algo que é fato, né? Que é real, para ele poder tomar decisão. Porque como a contabilidade vem super atrasada, vamos dizer que 2018 eu estou fechando ainda, a gente está em 2020. Para que eu quero esse número? Não vai servir para nada para o empresário. Então, de fato, ele não vai utilizar, fala, poxa vida, não preciso de um número tão atrasado. E isso para a gente ver como que os empresários eles não conhecem a informação e nós como contadores também muitas vezes deixamos de apresentar. Tem o último dado aqui que eu acho que é legal. Dessa pesquisa toda, 86% das empresas disseram que tem algum tipo de relatório gerencial elaborado internamente, ou seja, o próprio dono da empresa ou algum administrador ali pequeno faz um relatório no Excel, provavelmente, que é, sei lá, o fluxo de caixa dele. E assim, é totalmente fora da contabilidade, extra contábil, é o mundo dele, sei lá, regime de caixa que ele usa. Mas ele tem algum tipo de relatório. Então, ele conhece algum número, mas ele não conhece nenhum número que seja de fato real. É um retrato muito claro do que são as empresas no Brasil. Mas eu chutaria que esse número é pior do que o real. Você falou 86% dos empresários disseram que tem números?
Isso aqui é uma pesquisa, né? Que ela foi feita com um número limitado de empresas. Então, eu também É, imagino que esse número deve ser mas bem você maior. sabe que as pessoas em pesquisa, elas nem sempre falam toda a verdade, né? E eu sinto, é uma percepção pessoal, tá, Paulo? Não estou dizendo que é verdade. Mas eu sinto que os empresários têm muita vergonha de falar que não tem controle financeiro. E eles chamam de relatório financeiro algo que nem, não deveria levar esse nome. Muitos empresários controlam as finanças olhando para o saldo do extrato bancário. Ah, tem É dinheiro, está verdade. tudo bem, tem menos dinheiro, ferrou, o mundo está acabando. E aí o cara esquece que ele tem uma porção de gastos que não se desembolsam agora, né? Por exemplo, provisões de férias, 13º. Então o cara acha que está com dinheiro, chega lá em novembro e dezembro para pagar 13º, tem que pegar empréstimo no banco. O cara acha que está com dinheiro, mas ele tem todo um ativo que ele vai ter que renovar um parque de produção dele, porque aqueles equipamentos depreciaram, mas não sai o dinheiro da conta, eles estão depreciando, de fato, e não foi apropriado esse gasto, né? Então, assim, na minha percepção, um número muito pouco de empresários têm controles financeiros confiáveis. Você possa olhar para esse número e falar, olha, esses números refletem a realidade das coisas. Eu chutaria um número muito menor do que esse Ah, que as pessoas é, responderam. tem razão, E, tem razão. Pode falar. não é isso. Assim, e também mostra de alguma forma um pouco da falha do contador, à medida que esses números deveriam estar sendo produzidos pelo contador, que tem Uhum. ferramenta para isso, que tem metodologia, que existe estrutura, né, inclusive estrutura normativa, para que esses números sejam apresentados, seja para os clientes, né, para os usuários internos, para os usuários externos. Então, é algo que é um problema estrutural do nosso país, a má gestão, na minha opinião, e que eu acredito que o contador é o vetor para corrigir isso aí nas pequenas empresas. As grandes empresas, como você bem falou, são empresas que geralmente têm um corpo de administração mais robusto, né? Tem lá um diretor financeiro, tem um diretor de tributação, tem alguém que cuida das demonstrações contábeis. Geralmente usam grandes sistemas integrados, então no momento que o camarada já vende uma mercadoria, aquilo já muda no estoque, já vai no financeiro, já vai para a contabilidade. São grandes sistemas integrados. As pequenas empresas não têm essa realidade. Geralmente ela tem sistemas fragmentados, então o camarada presta um serviço, ele emite a nota fiscal na prefeitura e ele controla no bloquinho de papel dele o serviço que ele fez, e no extrato bancário cai o dinheiro, ele não tem um controle unificado. E isso prejudica muito até essa visão sistêmica, né, essa visão holística da coisa. E eu acho que o contador, junto com a tecnologia, e aí que é a importância, né, do contador consultor, o contador com postura de consultor, e a tecnologia aplicada a pequenos negócios, esse casamento, na minha opinião, é a solução para que as pequenas e médias empresas no Brasil também tenham esse mesmo nível de governança que as grandes empresas já possuem. Então, é isso a combinação que tem que vir, e mais uma vez, uma combinação liderada pelos contadores. Não adianta esperar que o empresário vai fazer isso por conta própria, porque ele não vai fazer. Ele vai continuar da mesma forma como sempre foi. E a tecnologia por si só, ela não é auto-aplicável. Ela precisa de um ser humano motivado que vai liderar essa transformação para que o cliente possa utilizá-la. E sabe que o que eu vejo também de muitos contadores, aquele contador que cansou, sabe? Poxa, toda vez eu já falo pro meu cliente não manda, então cansei do empresário, ele tá me pagando honorário, eu vou fazer só o que ele me manda, e infelizmente o contador vai ficar, né, vai fazendo ali às vezes o arroz com feijão e olhe lá, e acaba não fazendo a consultoria, porque como o empresário ele não conseguiu alinhar o empresário e fazer com que o empresário passe informação, mande documentação, ele vai aceitando isso e vai cansando. Isso é normal, a gente vê também. Só que o contador ele tem responsabilidade, né? Então, a gente tem que pensar que nós, como contadores, ou os futuros contadores que estão aqui, nós temos responsabilidades pelas informações que a gente presta, a gente assina aquele balanço, né? Como verdade, tudo aquilo. Então, eu acho que é muito arriscado a gente assumir um papel de, falta informação, mas vamos fechar assim mesmo, porque a gente não conseguiu, sei lá, informação suficiente para fazer um relatório. Pensando em tudo isso, e assim, ó, uma coisa que eu acho muito importante, eu acho interessante, sabe, Pedro, nessa pesquisa aqui, porque eu até falei, eu sou tributarista, né? Então, até uma coisa que eu gosto, né? Gosto de falar de tributos. E a gente vê como os empresários, eles
se atentam à tributação no Brasil, do tipo, quanto o meu produto vale, quanto ele custa de tributo, como que eu emito nota fiscal, né? Isso tudo está atrelado. E também porque existe uma penalidade para tributação incorreta. Que a Receita Federal, ela vem, a Receita Estadual, Municipal, ela vai multar o empresário que tiver com algum tributo, sei lá, alguma nota fiscal com tributo errado, ela vai fiscalizar e ela vai multar. Só que a gente não tem uma fiscalização da contabilidade, pensando na contabilidade como uma norma obrigatória, não como consultoria agora, né? Não estou falando da visão do empresário ali. O empresário fala, eu vejo isso até em grandes empresas, inclusive. Uma contabilidade totalmente fiscal para atender o fisco, que é o leão, que tem a mordida maior, e não atende ali o nosso conselho, não atende o que a contabilidade prega, né? Não atende os princípios, nossos pilares de contabilidade, porque não tem uma fiscalização para isso de repente, né? Perfeito. É aquilo que nós falamos há pouco, né? As pessoas se movem por dois estímulos, positivos e negativos. Quando você tem estímulo positivo de dor, que é o caso da tributação, e aí há que se falar que a Receita Federal é um dos órgãos que melhor funciona no Brasil, eles são muito eficientes, né? Você veja em 10 anos como eles evoluíram em termos de tecnologia. Hoje, quem atende grandes empresas sabe, um auditor não vai lá mais para auditar, ele vai lá só para autuar, ele já sabe tudo o que aconteceu. Ele só vai constituir prova para o processo dele. Porque todas as informações já estão na malha fiscal eletrônica, né? Especialmente a mercadoria, nota de entrada, nota de saída, serviço prestado, serviço tomado, tudo isso que existe cruzamento eletrônico. Então a parte fiscal ela chama muita atenção mesmo por conta desse estímulo negativo. E também existe estímulo positivo porque existem estratégias de elisão fiscal, né? De você pagar menos impostos de maneira lícita. Então, de repente, o empresário está pagando o imposto errado e, de repente, descobre que tem produtos de tributação monofásica de PIS e COFINS e que eles podiam, ao invés de ser recolhidos dessa forma, não ter recolhimento de impostos desses tributos. Então, a parte tributária tem esse binômio, né, de dor e prazer, entre aspas, mais claro. A parte das demonstrações contábeis, como você bem colocou, não tem. E aí está um dos motivos pelo qual a maioria dos empresários não se importa muito com isso. Mas eu acho que isso não tira a corresponsabilidade do contador de não saber vender essas ferramentas. E aí é um ponto importante. O contador ele tem que saber embalar bem esse produto, para que o empresário queira comprar esse produto. Ele entender que ele precisa fazer contabilidade, não porque ele tem que entregar os PED ACD ou os PED ACF, mas porque ele precisa dela para ter uma empresa lucrativa. E esse é o ponto. O que a gente tem que raciocinar é o seguinte: ninguém gosta de comprar, de pagar academia. Você quer estar na academia para estar sarado. As pessoas querem estar saradas, quer estar com barriga tanquinho, e não fazer abdominal. Então, o que a gente vende, gente, não é o abdominal. A gente vende a barriga tanquinho. A gente vende a transformação. A gente não vende o caminho. Porque o caminho, meus amigos, sempre é chato, sempre é trabalhoso, sempre é custoso. E quando a gente tenta vender o caminho, aí falando, levando para a nossa realidade, quando a gente tenta vender para ele DRE, DRA, balanço patrimonial, balancete, TFC, isso é chato. A gente não deve vender contabilidade assim. A gente deve vender contabilidade falando o seguinte: olha, empresários que são prósperos tomam decisões com base em informações confiáveis. O que eu vou te mostrar aqui são algumas dessas informações. Então, isso faz parte, Paulo, da mudança de mindset que os contadores precisam fazer para que eles possam conseguir valorizar melhor seus serviços. E eu já te falei isso no particular e vou falar agora para todo mundo. Os seus alunos têm muita sorte de ter uma professora como você que traz esses assuntos em debate, para que eles possam pensar melhor no que eles fazem, de onde vai estar canalizada essa energia, porque é muito importante. Tudo começa da sua mentalidade, como você se enxerga e o que você quer fazer para o mundo. Então, parabéns aí por você trazer esses temas tão importantes para dentro de sala de aula. Bacana. E eu sou muito inconformada, sabe, com o que a gente tem, assim, de contabilidade. Já passei por vários escritórios. Hoje vejo muitos contadores de empresas grandes que não atendem o mínimo da contabilidade. Então, eu tento levar, assim, obrigada, mas porque eu sou muito conformada com falta de conhecimento, eu acho que a gente tem, assim, em muitos âmbitos, né, em muitos lugares. Bom, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da gestão financeira, que eu acho que é legal falar sobre isso. Lá você tem no teu perfil, você fala bastante sobre isso, tem no teu site também.
do contador ele assumir a gestão financeira do cliente. Você falou bastante de BPO essa semana, eu acho que foi hoje, até você postou alguma coisa, eu super acompanho. Então, você falou da gente, do escritório, de repente, assumir isso, e a gente não tinha antigamente, né? Eu me lembro que quando eu estudava, eu nem sabia o que era, eu não podia nem imaginar um escritório fazendo a gestão financeira, fazendo, de repente, até a controladoria de uma empresa pequena. E hoje a gente já vê isso em alguns escritórios, principalmente nas auditorias, né? As empresas de auditorias fazem isso para alguns clientes. Então, acho que eu queria que você falasse um pouquinho sobre o contador assumir a gestão financeira do empresário. Legal. Esse é um tema muito bacana, Paula, que para mim é a maior oportunidade prática que está diante dos empresários contábeis hoje no Brasil. E eu vou explicar por quê. Mas antes, muitas pessoas quando falam sobre isso, elas fazem tipo, pô, Pedro, peraí, eu já tenho tanta coisa para fazer, cara. Eu tenho que fazer folha de pagamento. E folha de pagamento teve mudança aí social, agora teve MP 927, 928, 936, 940. E, pô, eu tenho que fazer impostos, imposto tem mudança toda hora na tributação, eu tenho que fazer contabilidade, tem CPC, tem IFRS, tem FC. E você quer que eu faça controle financeiro do meu cliente ainda, cara? Você tá maluco? Você quer que eu faça mais coisas? Essa é uma questão muito comum. E eu falo da seguinte forma. Tudo isso que a gente faz é muito importante. A conformidade ela é indispensável para o sustento das empresas e do país. Afinal de contas, se o país tem médicos para tratar as pessoas, é porque as empresas e pessoas físicas estão recolhendo impostos. E se recolher impostos, provavelmente tem contadores envolvidos nisso. Então é muito importante a conformidade tributária, é muito importante a conformidade trabalhista, afinal de contas são pessoas que estão trabalhando e a renda delas vem através dessas obrigações geradas pelos contadores. Isso tudo é muito importante, mas não é a prioridade para os empresários. A maioria dos empresários tem uma grande deficiência, que é não dominar seus números. E olha, o contador já assume tanta função que não é competência exclusiva da contabilidade. Por exemplo, você falou muito bem, né? Apuração de impostos não é contabilidade. Geração de SPED não é contabilidade. Folha de pagamento não é contabilidade. Abertura de empresa não é contabilidade. Controle de alvará e certidão não é contabilidade. Contabilidade, por contabilidade mesmo, a única coisa que é são as demonstrações contábeis, praticamente. Todo o restante que as empresas contábeis fazem não são competência exclusiva do contador. E os contadores fazem. Por quê? Porque foi uma oportunidade de mercado que surgiu. Foi se criando obrigações acessórias, foi se criando burocracia, os contadores foram assumindo essa responsabilidade. O problema foi que os contadores se deixavam afundar com isso. Aquela burocracia foi tão grande, tão pesada, que os contadores se afundaram nela e não conseguiram se libertar para fazer além. E o que hoje a tecnologia permite é justamente isso, que você se liberte para você fazer mais e voltar às suas origens, que é ajudar o empresário na tomada de decisão. Então esse é um ponto muito importante. Você pegar a tecnologia para você se livrar desse trabalho repetitivo, se livrar desse trabalho e você focar no que é mais importante. E a gestão financeira é um dos pontos mais importantes das empresas. A maioria das empresas não domina seus números. E isso é uma questão cultural. O brasileiro é um povo que não controla suas finanças. O brasileiro, e essa crise está deixando isso muito claro, é um povo que não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, não tem reserva de emergência, não investe. Então as pessoas físicas têm muitas deficiências de educação financeira. E quando essa pessoa física resolve empreender, ela leva toda essa carência de informação para a empresa. E vira uma empresa que também não controla seus números. E aí a oportunidade que eu enxergo é justamente isso, os contadores assumindo esse processamento financeiro para gerar para as empresas informações financeiras confiáveis, de qualidade, porque uma vez que essas informações financeiras estão disponíveis, o empresário começa a tomar decisão melhor. E no momento que essas informações financeiras são feitas, você consegue importar todas elas para a contabilidade. Você consegue finalmente fazer contabilidade para ele, porque você importa isso do financeiro. Então, para mim, é uma grande oportunidade esse serviço de BPO financeiro, que eu particularmente nem gosto muito desse nome, eu prefiro chamar de terceirização no financeiro, porque eu acho que o nosso cliente final, o empresário, não entende bem esse termo BPO financeiro, eu chamo de terceirização do financeiro. Eu acho que esse serviço de terceirização do financeiro é a grande oportunidade de diferenciação para os contadores. Legal. E até... E assim, tem tudo a ver, né, a gestão financeira, porque de fato a gente vai conseguir, nós contadores conseguiríamos fazer a contabilidade e ainda ajudar o empresário a tomar decisão com base num número real.
Porque às vezes o número, quando chega para o empresário, quando ele não tem uma tecnologia, para o empresário contador, né? O número está muito atrasado, o número nem é aquele, então a gente não tem como ajudar de fato o empresário. Até um complemento, Paula, sobre isso aí, dando minha opinião como empresário. Na minha opinião, as informações a regime de caixa têm que ser entendidas por quem está começando agora. Quando você pega uma demonstração contábil, você mostra lá o balanço patrimonial, com aquela estrutura, né, de origem, aplicação, não é muito simples para alguém que nunca viu finanças ele entender aquela informação. É algo que ele fica confuso. Pô, peraí, débito, crédito, isso soma, isso diminui. O que é isso? Conta patrimonial, conta de resultado. É um nível acima. Os contadores eles trabalham com uma ciência que, para a maioria das pessoas, ela tem um nível de complexidade maior. Eu acho que um dos erros que os contadores têm é de apresentar a contabilidade pela contabilidade. Na minha opinião, a contabilidade se apresenta pelo financeiro, a regime de caixa. Porque quando você mostra para o cliente o que entrou, o que saiu, o que sobrou, ele começa a criar consciência financeira. E depois ele vai entender que, na verdade, aquela saída de dinheiro não é um custo da empresa, não é uma despesa que está pagando de energia elétrica. Ele está pagando o carro que ele comprou. Então, na verdade, esse dinheiro ele ainda está no patrimônio da empresa, ele só trocou de forma. A contabilidade ela precisa ser ensinada para o empresário. E muitos contadores erram, na minha opinião, de tentar mostrar para o empresário já um nível maior, quando na verdade ele precisava de níveis anteriores, níveis mais básicos. Então tudo isso para mim, Paula, faz parte dessa lógica de ressignificar a contabilidade, de repensar a contabilidade, para que ela fique mais aplicável a quem mais interessa, que é o empresário, para ele usar a contabilidade e usar o contador como realmente ferramentas para o seu crescimento. A gente não tem nem educação financeira, né? Como que você quer educar contabilmente, de fato, assim, apresentar um balanço com um lucro enorme, sendo que o cara não recebeu lucro nenhum no ano, né? E aí ele vai falar, pô, essa contabilidade aqui, eu tô rico pela contabilidade, mas de fato não é. Acho que é interessante a gente pensar numa contabilidade assim, porque sabe o que a gente vê também, Pedro, nas empresas? O financeiro não conversar com a contabilidade. Olha o que a gente vê em empresa. O financeiro não conversa com a contabilidade. Não conversa nem digitalmente, nem pessoalmente. Então, não, o financeiro não tem nada a ver aqui. Aqui chegam só as notas fiscais. Então, até empresas médias ali para grandes, a gente vê uma falta nessa relação entre as áreas, né? Sim, total. O João falou assim, ó, sou empresário e falei de você hoje no meu escritório de contabilidade. E a verdade é que a contabilidade que não gera informações claras para o gestor tomar decisão, para o gestor tomar decisão que vai gerar resultado, exatamente. Se a gente não gera uma informação clara, ele não vai ter resultado. E o que o empresário quer, na verdade, é dinheiro, né? Então tem que mostrar para ele como que ele vai conseguir ganhar dinheiro ou ter lucro, né, de repente, com o crescimento da empresa dele, mas utilizando a contabilidade para isso. A gente não tem muito tempo, a gente tem mais ou menos uns 10 minutinhos. Eu estou vendo aqui o que a gente pode falar daquilo que eu tinha proposto. O que eu acho que a gente pode falar, eu não sei se a gente, de repente, falaria, você tem como se fosse um aplicativo, alguma coisa digital lá no teu site, que fala sobre o trabalho de conjunto com o cliente, como se o cliente fizesse a informação dele lá na empresa dele e o contador recebesse isso meio que tempestivo, e aí sim ele consegue ajudar mais. Então, acho que isso é uma ferramenta muito bacana pensando na contabilidade consultiva, porque, de fato, presencialmente eu não consigo estar em todos os meus clientes. E o contador é aquele cara que vai aceitando. Então, eu não consigo estar em 100 clientes ao mesmo tempo, mas eu consigo ajudar ele de forma digital. Então, acho que é legal a gente falar sobre isso também, né? Legal, Paulo. Esse é um tema muito bacana, porque, como eu falei um pouco antes, na minha opinião, o contador ele foi afundado por essas obrigações que ele foi assumindo, né, da conformidade, e eu disse que para ele sair desse atoleiro, ele precisa da tecnologia. E a tecnologia é justamente a que está permitindo hoje que algumas tarefas sejam automatizadas ou simplificadas e sobre mais tempo e foco e energia para o contador atuar justamente como um consultor. E uma dessas tecnologias, existem hoje várias, mas uma dessas tecnologias são os sistemas de gestão financeira online.
e nós utilizamos, inclusive eu sou embaixador de um deles, que é do QuickBooks. Falando um pouco do QuickBooks, o QuickBooks é hoje o maior sistema de gestão para pequenas empresas no mundo. Eles têm mais de 7 milhões de usuários no mundo inteiro. É uma multinacional norte-americana que chegou recentemente no Brasil, com essa visão justamente de trazer proximidade entre os empreendedores e contadores e trazer clareza financeira para os negócios, para que todos possam ter mais prosperidade. E é justamente essas plataformas que ajudam que o contador gaste menos tempo com a burocracia e gaste mais tempo com a educação do cliente. Porque o que é possível com elas? O empresário usa esse sistema, que é um sistema em nuvem, né? Então ele fica acessível pela internet. Inclusive o QuickBooks ele tem aplicativo para smartphone, então o empresário pode acompanhar pelo próprio celular a movimentação financeira da empresa dele e ele mesmo fazer os lançamentos das vendas, né, das faturas que ele fez, das despesas que ele incorreu, a conciliação bancária, importando o extrato do banco, e tudo isso ser feito dentro desse aplicativo de uma maneira muito mais simples do que no Excel, do que no caderno. Então, isso que fazem sistemas de gestão financeira. Uma vez que essas informações estão feitas lá, o contador ele pode acessar elas, porque elas estão em nuvem, então o contador pode acessar, conferir se a conciliação está certa, se tiver errado a gente notificar o cliente para que ele corrija, ou mesmo o contador corrigir, é uma possibilidade, e importar tudo isso para a escrituração contábil. Então, isso é uma coisa bem bacana que permite a contabilidade digital. O que é contabilidade digital? A contabilidade sem papel. É aquela que você não precisa pegar o documento físico para reprocessar. Você aproveita o lançamento original que foi feito, seja a nota fiscal que foi emitida, seja a nota de entrada, a nota de compra, seja a despesa que o cliente lançou no sistema financeiro. A contabilidade digital é justamente aproveitar as informações na origem para que você faça a escrituração contábil, fazendo ela mais rápida e com mais foco para orientar o cliente. Então, isso já é uma realidade, esses sistemas estão crescendo muito, o QuickBooks é um deles, mas existem muitos outros sistemas. E o contador, o empresário contábil precisa ficar muito atento, porque o futuro está em implantar esses sistemas de gestão integrado nos pequenos negócios. Porque isso ajuda o empreendedor, que vai conseguir ter mais informações para o seu negócio, ajuda o contador, que atua mais como consultor, e faz todo mundo crescer. Bacana. O Dimas falou assim, ó, abre para perguntas. Gente, pode mandar pergunta aí, pode mandar que ainda tem tempo. Enquanto, se vocês quiserem mandando, enquanto isso eu vou falar. Esses tempos, eu acho que foi no ano passado, Pedro, inclusive, que saiu essas coisas de tecnologia. Saiu um comentário dizendo que a função de contador ia acabar. Vai acabar o serviço de contabilidade e não sei mais o quê. E aí o CRC foi lá, publicou uma nota dizendo, olha, o serviço de contabilidade não vai acabar. Claro que não vai acabar. O que vai acabar é o serviço de débito e crédito. Eu receber a nota, fazer débito e crédito, eu ter 100 pessoas no meu escritório fazendo débito e crédito. E quando a gente fala de tecnologia, eu também sou super defensora disso. A gente, contador, tem que usar tecnologia para usar a sua visão de análise, né? A sua visão analítica. Não ficar o trabalho braçal de fazer débito e crédito, porque isso mesmo as faculdades estão cada vez ensinando menos, né? A gente tem que ensinar gestores, né? Formar gestores de empresas e não os caras que vão fazer débito e crédito, porque realmente isso vai acabar com certeza e vai ser antes do que a gente imagina, ainda mais que a gente está com tecnologia muito, muito maior agora em pandemia, porque a gente precisou demais dela trabalhar à distância. A Tati perguntou qual o nome do aplicativo. Tati, esse que eu falei é o QuickBooks, que é o ICK Books, livros rápidos. É uma multinacional americana que chegou ao Brasil recentemente, vale a pena você conhecer, porque ele é muito poderoso para ajudar as empresas. Eu concordo totalmente com você, Paola. A contabilidade enquanto ciência, ela só vai acabar o dia que acabar o patrimônio. Isso nunca vai acabar. Afinal de contas, está lá no Código Civil, o patrimônio é a extensão da personalidade jurídica. Então, a contabilidade sempre vai existir. O que vai acabar é o trabalho burocrático, o trabalho de despachante do contador. E eu faço até uma análise, uma provocação. O próprio governo está matando o trabalho do contador. Quando você pega lá a declaração de ajuste anual do imposto de renda, cada vez mais as pessoas fazem por conta própria. Inclusive, ela já vem pré-preenchida com certificado digital. Quando você pensa no e-social de doméstica, o que é o e-social de doméstica? É um contratante que gera a folha de pagamento sem o contador. E eu te pergunto, o que impede do governo pegar esse módulo de social e abrir para as empresas do Simples Nacional?
Exatamente. Inclusive, no próprio layout do e-social, o meio, o microempreendedor individual, existe a possibilidade dele gerar folha dentro do e-social, Sozinho. sozinho, sem contador. E outra coisa, imagina só o que impede o governo hoje de gerar a DAS, do Simples Nacional, das empresas prestadoras de serviço do anexo 3. O que impede de fazer isso? Nada. Ele já tem toda a informação na base. Nota fiscal de saída, ele pega lá, coloca a alíquota, faturamento, pronto, está a guia feita. Então, o contador está diante de uma ameaça muito grande, porque não é só os outros concorrentes que estão vindo cobrando mais barato. O próprio governo, a simplificação das coisas, gente, ela mata algumas rotinas do contador. Está ficando mais fácil abrir empresa. Daqui a pouco o empresário vai conseguir abrir empresa sem contador. Aquele É. serviço que a gente cobrava no passado, R$ 2.000, R$ 3.000, hoje já tem centenas, milhares de empresas fazendo de graça. E daqui a pouco o próprio empreendedor vai fazer como self-service. Assim como é no Detran hoje, né? Antigamente você tinha que ter despachante do Detran para você resolver Uhum. qualquer coisa no carro. Hoje não, você entra lá no site do Detran e resolve tudo sozinho. Então, o que está acabando, meus amigos, é esse trabalho de despachante do contador. Por isso que é muito importante que os contadores virem consultores, porque, para mim, esse é o futuro da contabilidade. Perfeito, perfeito, perfeito. E usar a informação, né, gente? Vamos usar a informação. A gente está com muita gente aí colocando informação de valor nas redes sociais e a gente tem que usar isso, porque é só com informação que a gente vai conseguir crescer e sobreviver. É, eu não sei, R. Bregalda, eu não sei como que é o nome, se é Rodrigo, se é Ricardo, não sei lá. Ele fez uma pergunta assim, ó. Quais relatórios vocês acreditam ser essenciais que um bom contador forneça a seu cliente? Achei interessante. Relatórios essenciais para o empresário, né, ter de informação. Ele falou, hoje vemos apenas DRE e balanço. Ô, Rodrigão, não sei se qual é o seu primeiro nome. Se você está Ah, mandando DRE e balanço para todos os seus clientes, você está mais à frente de muitos contadores, porque muitos contadores, como a Paula disse, não fazem contabilidade dos seus clientes, que é o grande erro. Inclusive, nós já debatemos aqui um pouco antes por que esse erro acontece. Na minha opinião, lembra, o cliente não quer relatório. Isso é muito importante você ter essa mudança de mindset. O cliente não quer fazer abdominal, ele quer a barriga de tanquinho. Nós não vendemos relatório, nós vendemos transformação. O que o contador faz é transformar um empresário mais próspero, com mais lucro, com mais segurança, com mais tranquilidade. Não é relatório. Não, na minha opinião, tá? Meu voto, não simplifica em contabilidade e relatório. Porque se for relatório, cara, a tecnologia vai vir e vai substituir a gente. Porque ela faz relatório mais rápido e mais confiável para a gente. O contador faz transformação. E aí, dito isso, a informação, a transformação depende da dor do cliente, porque você vai ter clientes de diferentes níveis. Tem aquele cliente, cara, que ele é todo desorganizado. A maioria dos empresários são assim. Ele não sabe quanto vende, quanto recebe, quanto deixou de receber, quanto pagou, se tem lucro, se tem prejuízo. Você faz um BPO financeiro, terceiriza o financeiro dele e você dá uma informação para ele, uma transformação que ele precisa. Tem empresa que já é toda organizadinha, só que nunca viu uma contabilidade, nunca viu se ela tem lucro ou prejuízo, nunca viu prazo médio de recebimento, de pagamento, de estocagem, ciclo financeiro, ciclo operacional, nunca viu isso. Aí você entrega para ele o que a gente chama de contabilidade gerencial, que é usar as ferramentas contábeis para tomada de decisão. Tem empresário, uma Paula especializada, precisa de planejamento tributário, precisa fazer estruturação tributária para pagar menos impostos. Então, a informação depende do diagnóstico. Você primeiro precisa entender o cenário do cliente, saber quais são as dores dele, problemas prioritários, para depois você propor a solução. Por vezes, meu amigo, a solução não vai vir nem da gente. Às vezes você vai indicar lá uma agência de marketing digital, porque o cara está precisando vender mais, só que ele não tá vendendo pela internet. Então você indica uma agência de marketing digital que vai fazer esse trabalho. Por isso que eu falo, o contador para mim é esse hub de soluções. Algumas soluções ele entrega por conta própria, outras soluções ele indica para parceiros, outras soluções ele usa tecnologia, mas para mim o contador é esse braço direito do empresário de sucesso. top, top, é isso aí. Pedro, olha, eu não queria ir embora, eu queria ficar com você aqui mais uma hora. Só que a gente tem 37 segundos só de live, tá? O Instagram tá me contando aqui, então eu vou deixar você se despedir. Antes eu quero agradecer com todo o meu coração, dizer que eu sou super, super grata de você ter participado. Achei que foi maravilhoso. Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, obrigado mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho que você faz e também agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Eu tenho dois recadinhos. Primeiro recado,
segue lá o canal Contabilidade Consultiva. Todo dia eu levo conteúdo sobre isso, como contadores podem vender, crescer na contabilidade. E o segundo convite, semana que vem começa um evento gratuito que eu vou fazer chamado Crescer na Contabilidade, um treinamento que vai ser de